Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Não sei que horas que você está assistindo esse conteúdo. A nossa aula de hoje será gravada devido a gente ter uma interrupção durante o dia na nossa aula online. Que na introdução a gente já pula aqui para a parte de negócios do ramo. Por quê? Isso aqui é um apanhado do que você já estudou durante as nossas aulas anteriores. Então, isso aqui é só para dar uma refrescada na memória de vocês, para saber se vocês também estão por dentro, se vocês estão aptos com as nossas questões que foram passadas anteriormente, tá bom? Então, ou seja, os negócios do ramo alimentícios necessitam de cuidados específicos, gestão inteligente, que a gente já falou, de insumos, entre outros aspectos que são únicos das empresas desse setor. Como, por exemplo, o fato de se tratar de um setor que lida diretamente com a saúde das pessoas, que leva as empresas do ramo a serem fiscalizadas com maior frequência por órgãos regulamentadores, tá? Pós-pandemia, ou seja, quando a gente passou lá naquela época, lá entre 2020 até 2022, tá? Assim como os demais setores, o setor alimentício passou por diversas transformações, adaptações às mudanças de hábitos de consumo, tá? Maior preocupação com a qualidade dos ingredientes e protocolos sanitários bem mais rigorosos que antes da pandemia. E para garantir o crescimento dessas empresas do ramo, gestores e proprietários podem aproveitar deste conteúdo, ou seja, o seu cliente pode aproveitar desse conteúdo a seguir aqui que eu elaborei para explicar melhor sobre os principais modelos de negócio do setor, os diversos tipos de gestão que tornam o negócio eficiente, tá? E nas boas práticas também para garantir a segurança e a qualidade dos produtos e as tendências da área, ou seja, as tendências do nosso setor que mudam constantemente. Tá? E desde informações relevantes para o setor, e no final dessa leitura você vai ter um insight aí para tomar ações práticas e eficientes para maximização, né, dos seus resultados como futuro consultor. Então, quais são os negócios do ramo? O que que a gente precisa entender e como é que funciona essa cadeia do ramo de bares e restaurantes, ou seja, do ramo alimentício? Os números do ramo alimentício continuam promissores, tá? Como eu falei para vocês há um tempo atrás, o setor de alimentação, ou seja, bares e restaurantes, todo setor que trabalha com alimentação, é referente, ou seja, hoje é o segundo gerador de empregos no Brasil, tá? A gente só perde para a indústria, que contrata em grandes escalas, tem grandes produções e tem uma média aí de 500 até passando da casa dos 1.000 funcionários. Mas o setor de alimentação é o que mais contrata, ou seja, é o que mais gera emprego, sendo responsável aqui, como está no nosso slide, sendo responsável por 3% do PIB, ou seja, toda a arrecadação interna bruta, tá? Tudo que o país arrecada dentro do seu próprio região, tá? Então, ou seja, 3% do PIB brasileiro é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentação, tá? É considerada aqui na nomenclatura como a BIA, tá? Destaca o crescimento acima de 15% por ano. A seguir, a gente vai falar um pouco dos principais negócios desse mercado. Você sabe quais são os negócios desse mercado do ramo alimentício? A gente vê só o bar e restaurante, mas tem toda uma cadeia de produção, de abastecimento que funciona desde lá do agricultor que planta, que produz, até chegar na mesa do cliente. Então, é toda uma cadeia. Então, ou seja, o setor de alimentação é muito amplo, perto do que a gente imagina, só ali com o prato na mesa ou o drink no copo, tá? A indústria de alimentos de pequeno porte de alimentação e destaca o crescimento de acima de 15% ao ano. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre essa cadeia de negócios, ou seja, desse ramo alimentício e como é que funciona esse mercado. A indústria de alimentos, ou seja, pequeno ou grande porte, em resumo, produzem alimentos para comercialização, processam e transformam produtos da agricultura, pecuária, pesca e entre outros alimentos para o uso humano e animal. Podem preparar alimentos frescos, tá? Como é o caso dos abatedouros, tá? E as empresas que selecionam e embalam vegetais, ou produz conservas ou ainda fabrica produtos que servem para preparar os alimentos como sal de cozinha e finalmente fabricar produtos embalados, prontos para consumir, como biscoitos e outros congelados. Padarias.
Tá? A padaria, em sua grande maioria, são empresas de pequeno porte. O pão e demais outros produtos panificados, como pães, doces, salgados, biscoitos e etc., são os principais produtos comercializados pelas padarias. É um comércio geralmente de pequeno porte, uma pequena indústria de fabricação, salvo quando os proprietários optam por produtos terceirizados, como uma infinidade de pontos em todos os países, em todo o país. Atualmente oferece um mix diversificado de produtos abrangendo, além da panificação, confeitaria, restaurantes, pizzarias, conveniências, adegas, devido à exigência de consumo, tá, desse mercado competitivo. E aí vem as lanchonetes, local onde servem refeições rápidas que podem ser ingeridas tanto como um lanche ou em meio da tarde como uma refeição principal do dia. Portanto, os cardápios em lanchonetes são bastante variados, incluindo salgados, porções, sanduíches, entre outros, uma infinidade de produtos que são servidos nesses pequenos negócios. Muitas dessas refeições são servidas e podem ser comidas sem a necessidade de talheres. Nesse tipo de negócio, os gestores devem se preocupar em montar um cardápio eficiente que atenda a diferentes tipos de refeições. Então, a gente está falando aqui sobre uma infinidade do setor de alimentação que a gente acha que às vezes só é bar e restaurante, e aqui você entende os nichos, ou seja, cada setor como é que ele deve produzir e trabalhar. Isso é para que se você for atender algum desses tipos de comércio, você já vai saber como lidar com eles, sabendo da tipologia, o conceito que a gente já falou sobre isso. Restaurantes, tá? Já os restaurantes oferecem refeições mais completas. Os pratos ainda são preparados por cozinheiros profissionais e têm um cardápio mais elaborado e podem ser temáticos, por exemplo, oferecendo comida italiana, tradicional brasileira, entre outros. Diante disso, seus ambientes são mais formais e seus preços também são de acordo com o tipo de cardápio, ou seja, com o tipo de conceito, desde o mais barato ao mais caro e assim por diante. E aí depois, durante a pandemia, tivemos aí o delivery em ascensão. O delivery já existe há muito tempo, mas ele não foi amplamente disseminado como foi na pandemia, por conta dos lockdowns, ou seja, por conta do confinamento. A gente acabou ali dando aí acabou surgindo um mercado que já existia, mas ele se aperfeiçoou devido à crise, tá? Então é um mercado fortíssimo hoje. Hoje eu vejo que não tem mais necessidade de repente de alguém abrir e continuar só no delivery, a não ser que você já tenha criado uma marca forte durante a pandemia e hoje trabalha somente com esse tipo de negócio. Mas o delivery ainda assim ele representa uma parcela pequena comparado a restaurantes e outros lugares físicos que as pessoas precisam e preferem ir até o local do que pedir. Então, nem sempre o prato que é servido no restaurante vai chegar igual na casa do cliente. Então, as opções são reduzidas, são opções mais enxutas, mas mesmo assim, o delivery ainda continua representando aí entre 20 a 30% do faturamento do setor. Tá? Distribuição de comida preparada pronta são negócios que entregam alimentos prontos para o consumo. Hoje é uma das formas que restaurantes e lanchonetes atuam, mas também podem ser um negócio único, onde não há ponto de venda aberto ao público, apenas um local onde é produzido e enviado ao consumidor. Nesse formato, os clientes podem personalizar seus produtos, ou seja, seus pratos, e enviado ao consumidor. Tá? Nesse formato, os clientes podem personalizar seus pratos de acordo com seu gosto e preferências e assim por diante. Os administradores, os administradores, os administradores devem se preocupar em tornar a entrega de alimentos mais eficiente e trazer uma boa experiência na entrega de seus produtos. Vamos lá. Food trucks. Esse daqui também é um nicho que você também poderia atuar. Os food trucks hoje, só para você ter ideia, representam entre 7 e 10% do faturamento hoje do setor de bares e restaurantes, ou seja, do setor de alimentação. Quando eu falar setor de alimentação, estou falando no conglomerado geral. Tá? Então, os food trucks, para quem não sabe, eles também estão na cadeia de alimentos. E por serem pequenos, geralmente são microempreendedores, são um mês, tem um faturamento ali de média de 20 a 30 mensal, que eu acredito que é uma boa oportunidade para você que está iniciando na carreira de consultor atender esse pequeno comerciante. Por quê?
porque ele está em ascensão, ele está em crescimento. Então, às vezes, começa ali com o food truck, do food truck ele aumenta para um espaço físico maior, se estabelece no mercado, cria uma marca forte, mas ele, às vezes, com o ser pequeno, ele ainda está muito engessado, ou seja, está muito dentro do operacional. Muitas das vezes você vai ver o dono ali na chapa, enfim, trabalhando no operacional, enquanto ele podia estar de fora fazendo o negócio dele crescer, tá? Existem duas coisas diferentes entre fazer e fazer acontecer. Então, às vezes você está lá, o seu cliente está lá, um potencial cliente seu de um food truck, às vezes está lá no operacional, mas quem é que está fazendo o negócio dele crescer? Tá? Então pense nisso, que é um bom começo também para quem quer entrar nessa área de consultoria. Então, passando aqui, ó, negócios do ramo alimentício. Para manter-se nesse mercado atualmente competitivo, altamente competitivo, os gestores e proprietários precisam estar atentos a fatores que influenciam no seu posicionamento, tá? Separamos aqui os principais pontos para serem considerados na gestão dos ramos mencionados acima. Acompanhe. Análise de mercado, a gente já trabalha sobre isso, que nada mais é que é a análise que a gente faz de concorrência também. E aí, análise de mercado e análise de concorrência, a gente está falando da mesma coisa. A análise de mercado constante é um dos elementos mais relevantes para a gestão de um negócio. Ela compreende, em estudo, todo o seu público-alvo, seus concorrentes, quais são os possíveis e melhores fornecedores, entre outros, e informações de mercado. De forma geral, podemos resumir para manter essa análise, você deve sempre ter as respostas às seguintes perguntas. E quais são elas? Qual o segmento de cliente que você atende? Inclui o perfil do cliente, em qual região ele reside, sua renda média, estilo de vida, interesses, entre outros dados que a gente já tem uma matéria somente, a gente tem um módulo, uma aula que fala somente disso. Tanto que a gente pode usar a nosso favor, como a gente especificar o tipo ideal de cliente que você quer atender, e até também quando você estiver em atendimento, qual o melhor atendimento, ou seja, qual o melhor público para o seu cliente também, desde a localização dele, desde o cardápio e assim por diante. A gente está falando de um lugar que já funciona. Quando se trata de inauguração, o trabalho é um pouco mais amplo, mas fica mais fácil também em termos mercadológicos. Então, ou seja, eu vou criar um cardápio do zero, eu vou criar um novo staff, é tudo novo. Então, através do conceito que ele está empregando no negócio, a gente consegue ali criar as etapas do processo de consultoria, tá? E quem são os principais, ou seja, quem são os principais concorrentes e quais suas estratégias? Além de eu saber quem são os concorrentes direto do meu cliente, que a gente já sabe sobre isso, eu também tenho que saber quais estratégias eles usam, estratégia de marketing, social media, quais ofertas e promoções ele usa, porque às vezes ele tem o mesmo nicho que o meu, o mesmo conceito, tá? Então eu preciso me diferenciar. Então quando eu falo em diferenciação, não estou falando de copiar. Tá? Copiar é uma coisa totalmente diferente, porque copiar é você só reproduzir o que o concorrente do seu cliente está fazendo. No nosso caso, é pegar o que já dá certo para ele e modelar e colocar do nosso jeito. Tá? E qual é a motivação do cliente para adquirir produtos do seu concorrente? Ou seja, o que é que atrai os clientes a irem lá e não no local que você está atuando, que você está trabalhando? Então, são diferenciais gritantes, tá? E como estão as negociações com os fornecedores? Se for um local que já está aberto, funcionando, como é que está a negociação? Será que o local está o proprietário, ou seja, o cliente está com dívidas? Tem alguns prazos muito apertados, preços não são reajustados, eu estou comprando insumos caros, isso já influencia o quê? No meu CMV, na minha gestão de estoque. Isso vai refletir também na minha questão do faturamento e o lucro, que é o principal de quem está nesse ramo, tá? Por exemplo, qual tem as características ou produtos que você exige? Ou seja, exige que eu falo, é aqueles produtos que não pode faltar. Então, eu tenho um fornecedor que não me deixa na mão, que a matéria-prima que eu compro com ele é só com ele mesmo? Será que não tem outras opções dentro do mercado? Será que eu só estou rendido a ele? Enfim, tá? O custo-benefício, preço, prazo, entrega de cada um, quantidade mínima de compra, quantidade de atendimento e outros detalhes. Será que esse meu fornecedor ele me vende o mínimo, ou ele pode me vender fracionado, ou não tem mínimo, e assim por diante. E aqui a gente já trabalha aqui, ó. Utilize a gestão à vista. O que é isso? Quadros de gestão visual e displays podem ser
ferramentas úteis para deixar os levantamentos e análises acessíveis para controle de tomada de decisões. Esse aqui que eu falei para vocês é sobre o ERP, que são aqueles sistemas de dashboard que dá para a gente o gráfico em tempo real dos setores. Então, em vez de eu ficar analisando planilhas, eu vou ter ali gráficos voltados para o, o que está acontecendo no setor em tempo real. Então, essas dashboards são gráficos em tempo real que mostra ali como está em questão de porcentagem, em questão de desvio, enfim, em questões de lucro e perda e assim por diante. E aqui eu já tenho um marketing, o marketing de sua empresa, ou seja, o marketing da empresa do seu cliente, deve ter, deve ser bem definido como os produtos da marca são apresentados ao seu público. Entre os aspectos a serem observados estão os recursos para divulgação, precificação, como os diferenciais serão mostrados e mais. O marketing é, portanto, fundamental para qualquer negócio, já que ele mudará a percepção, tá, que o cliente tem em relação à sua marca. Ou seja, o que que o marketing faz? Muitas pessoas não estipulam verba para marketing, muitos clientes vocês vão ter esse tipo de comportamento com o seu cliente quando ele não der muita importância para o marketing. Ele sempre vai ter um amigo que faz, um primo, um parente que faz o marketing dele, mas ele não vai dar importância para o marketing, por exemplo, que ele deve estar pelo menos de 1 a 5% do faturamento deve ser destinado para o marketing, marketing de conteúdo, marketing de propaganda e assim por diante. Por quê? O marketing ele resolve metade do que o seu produto faz na vida de um cliente, mas para isso ele precisa se comunicar com o seu cliente ideal. Então, o seu cliente precisa entender como é que funcionam os produtos, como é que essa marca vai ser benéfica para ele. E o marketing é responsável por isso, é responsável pela entrega, pela comunicação, e ele conversa diretamente com o seu público-alvo, em vez de você ter que ficar postando diariamente lá panfletagem digital, criando criativos e artigos cheio de fotos, cheio de fonte, com aquelas promoções com aqueles preços enormes, leve 4, pague 3 e assim por diante. Então não faz muito sentido fazer esse tipo de marketing. Isso não é marketing, isso é propaganda, e isso propaganda tem muito a ver com venda, tá? Então o marketing ele trabalha mais a marca em si do que seus produtos, os produtos do seu cliente vai fazer de diferente na vida da pessoa que adquirir aquele produto. Tá? Então comece com o quê? Como você vai atrair? Isso é uma pergunta que você vai fazer para os seus clientes, tá? Como você vai atrair potenciais clientes para o seu negócio? Tá? Então o seu cliente ele tem que saber. Se ele não souber disso, mais um ponto para você de saber que ele está mais perdido que nunca, tá? Como a sua marca está sendo apresentada ao seu cliente? Qual é a identidade visual? Inclui características como cores, logotipo, tom de voz e etc. Tá? Quais são os canais de comunicação que você vai utilizar? Como as suas estratégias de marketing? Ou seja, quais são as suas estratégias de marketing? Quais são e como estão as suas campanhas de marketing? A gente está falando de Google ADS, está falando de tráfego pago, são as campanhas de anúncio pago. Tá? Então, muita gente não sabe nem como fazer, onde encontrar um gestor de tráfego pago. Como está a divulgação de sua empresa? Ou seja, é site principal, é rede social, tá? Eu uso as plataformas de redes sociais para divulgar minha marca, para divulgar minha empresa, para falar que eu sou, aonde eu estou, o que eu faço, o que eu vendo, tá? Aspectos como divulgação online, promoções, parcerias e etc, tá? Então, vocês vão ter aqui uma aula bônus ao final do nosso conteúdo do módulo 4, uma oferta bônus que eu vou fazer para vocês, tá? Somente para os alunos que estão no nosso grupo, como fazer parcerias com marcas de empresa, que eu acredito que isso aqui vai ser um divisor de água na carreira de vocês, porque quando você tem um apoio de uma marca grande, por exemplo, hoje eu tenho a Ambev como uma parceira minha na parte de estratégia de montagem de bares e restaurantes. A gente monta e a gente faz toda a parte de divulgação do marketing desse local. Então, o que que acontece? A Ambev entra com a verba, refaz o bar se for preciso, faz todo o layout, cria-se um novo bar, sem o proprietário investir em custo, tá? Em troca disso, a gente vai criar um ambiente voltado para o marketing, ou seja,
tornar esse ambiente instagramável para atrair o público através da força da marca que tem, tipo as marcas como Corona, Stella. Então são marcas muito fortes que têm um grande engajamento e atraem um grande público. Então, se as pessoas começarem a visualizar, ou seja, verem vídeos e fotos através da divulgação dessas empresas como influenciadoras, as pessoas vão até o seu local, ou seja, o local do seu cliente. Então, é muito importante reter esse tipo de parceria e saber que essas parcerias são de mão dupla. Então, você ajuda colocando um ambiente totalmente instagramável dentro de um restaurante, sem custos para o seu cliente, e a empresa ganha com a divulgação da marca, ou seja, com a exploração da sua marca, ou seja, sendo mais visualizada naquele local, que sim vai gerar potencial, tá? Então, ou seja, utilize gestão à vista. Quadros de gestão visual com gravações voltadas para a organização de ideias, cronogramas de campanhas, entre outros controles das demandas do setor, são ferramentas de suporte para o alcance dos objetivos. Gestão operacional, a gente já falou sobre isso também, então aqui a gente vai dar mais uma reforçada. Como está a operação do dia a dia? Ou seja, por exemplo, quais são os equipamentos necessários, insumos utilizados, a produção diária ou mensal, etapas que são aplicadas na rotina, tempo necessário para a conclusão de cada uma delas. Entre outros cuidados, portanto, você deve saber responder de forma atualizada aos tópicos abaixo. Então, eu grifei aqui, coloquei em negrito para vocês verem quais tipos de pergunta vocês devem fazer quando tiver numa reunião com o seu potencial cliente, fazendo a prospecção e ali, de repente, já fechar uma possível consultoria, ou seja, vender o seu peixe. Então, esses em negrito aqui são perguntas que você deve fazer para o proprietário, ou seja, quem você está atendendo. Então, você vai perguntar assim, ó, quantos colaboradores são necessários para a sua operação hoje em dia? Tá, isso eu estou falando da atualidade, dependendo de quanto esteja, mas você faz esse tipo de pergunta. Porque às vezes pode estar com uma deficiência na operação e por falta de mão de obra, ele não está conseguindo entregar essa qualidade que ele promete, tá bom? Que equipamentos, utensílios e máquinas são necessários para, ou seja, para otimizar esse mecanismo humano, para otimizar o colaborador, para que ele consiga produzir mais, tá? Então, quais equipamentos a gente conseguiria adquirir neste momento para que o poder de produção dentro do seu negócio aumentasse e você faturasse mais, consequentemente, né, aumenta o faturamento, a gente aumenta a receita, consequentemente, a gente também aumenta a margem de lucro, tá bom? Qual é a produção máxima diária, ou seja, qual é o seu máximo aqui dentro da cozinha? Se eu for uma pizzaria, quantas pizzas você consegue fazer no dia, em um dia de muito pico? Quantas que você consegue fazer? Qual o seu máximo de produção aqui? Quantas fornadas de pizza você consegue entregar em um único dia? Tá? Isso eu falo em delivery, PDV, ou seja, venda no local e assim por diante. Ou seja, os fornecedores estão atendendo, ou seja, entendemos, os fornecedores estão atendemos, os fornecedores estão atendemos os fornecedores estão atendendo a sua demanda de produção dentro do prazo? Ou seja, os seus fornecedores do seu cliente estão entregando no prazo correto? Porque normalmente você paga antes, tá? Nem que seja uma entrada, mas uma parcela, enfim. Mas se o seu fornecedor ele está te entregando no prazo certo para que você tenha aquele insumo, enfim. Qual é a capacidade máxima de armazenamento para os seus produtos e insumos, ou seja, qual é a capacidade máxima do seu estoque, quanto que você consegue armazenar num período de alta, por exemplo, aqui como a cidade que a gente mora, que é uma cidade turística, o máximo de produção que eu consigo colocar dentro do meu estoque, tá, de mercadoria e assim por diante. Então utilize a gestão à vista, tá? Passa para a inserção. O que que eu devo utilizar para fazer esse controle da gestão operacional? Passa de inserção, proteção e acesso a receitas e procedimentos são ideais para o setor alimentício. O uso de ferramentas como Kanban, tá? Tem app para isso, tem também uma dashboard para computador, para controle de estoques e identificadores para a organização de insumos, contribui efetivamente para evitar desperdícios e aumento a produtividade. Gestão financeira. É necessário manter a viabilidade do empreendimento através do fluxo financeiro do negócio. Aqui é importante determinar quais são os custos ao longo de um mês ou semanas.
tá? A partir dessas informações, você define o preço dos seus produtos para contribuir, ou seja, para cobrir seus gastos. Portanto, você deverá responder: qual será o investimento necessário no período? Quais serão os custos com equipamentos, móveis, reformas, materiais de propaganda, impostos, entre outros? Qual é o capital de giro necessário para manter as atividades? Quais são os custos de produção dos alimentos e os seus pratos? O que considera nos custos fixos e variáveis mensais? Tá? Isso aqui são tudo perguntas que você vai fazer durante uma call, durante uma reunião. Isso aqui é um script, tá? Que você pode ter à mão ali na hora de saber fazer as perguntas certas, porque você fecha consultorias fazendo perguntas e não dando respostas, tá bom? Lembre-se disso. E quanto, ou seja, o que considera nos custos fixos e variáveis mensais, quanto é, em média, o faturamento mensal, ou seja, quanto que ele fatura por mês, tá? E qual é a margem de lucro? Qual é a margem de lucro sua atual? Tá? São perguntas que eu faço num descritivo, por exemplo, para a minha mentoria de gestão 360 graus, que eu só vou ter agora só no ano que vem. Aí eu faço essas perguntas que está aqui em negrito, são perguntas que eu coloco lá no meu questionário, ou seja, as pessoas que entram lá, nem todas elas que entram para a minha mentoria, porque é uma mentoria de 6 meses, é uma mentoria de um ano, é uma mentoria longa. Então, ou seja, não vou perder meu tempo e nem vou fazer o proprietário perder o tempo dele se ele não tem o faturamento ideal para entrar nesse programa. Então, para entrar nesse programa, só quem quer faturar acima de 150 mil. Então, no mínimo, esse proprietário tem que estar faturando entre 70 e 80 mil por mês para faturar 150. Ou seja, a gente vai fazer um trabalho de 6 meses. Eu tenho o apoio de outros gestores, outras pessoas do ramo, como chefes de cozinha, diretores de escolas especializadas no setor de negócios da alimentação. Então, não só comigo, mas com outras pessoas, esse aluno, ou seja, esse proprietário que entra nesse programa, ele vai acabar tendo ali uma rodada de network, a gente tem um brainstorming, então essa pessoa participa de outros cursos dentro do meu programa, e a gente forma essa pessoa entre 6 a 1 ano, seja para escalar o negócio, seja para tornar o negócio autogerenciável, enfim, para ele sair do operacional e lucrar. Ah, então, o que é que eu falo assim? Ó, utilize a gestão à vista. Quais são os indicadores que eu preciso usar? Organizadores categorizados por cor, que organizam documentos fiscais e financeiros, podem evitar desorganização, extravio ou atrasos de pagamentos. Gestão de pessoas, que a gente já teve essa aula aqui, a gente vai fazer lista de perguntas, tá? Formar uma boa equipe é de grande importância. Empresas do ramo alimentício exigem equipes capacitadas. E a gente está vendo muito hoje o contrário. Quanto menos qualificação, mais essa pessoa está sendo empregada e sem essa qualificação não tem entrega, não tem atendimento, e aí o setor fica carente mesmo. Tá? Então, por isso que eu falo que é importante você também dar treinamentos para esse setor. Então, aplica o processo operacional, aplica-se a gestão, mas também tem que aplicar o treinamento, porque, como eu falei, você vai sair da consultoria e aquela consultoria vai ter que permanecer. E quem é que vai executar na sua ausência? Os colaboradores, a liderança que você treinou. Tá? Então, aqui no desenvolvimento de pratos e alimentos de acordo com o conceito e negócio, além de serem voltados para melhoria contínua devido à grande exigência de qualidade do mercado. Portanto, devem ser respondidas as seguintes perguntas: quantos colaboradores são necessários para cada atividade, ou seja, para cada setor? Quantos colaboradores você acha que deve ter por cada setor, no bar, no salão, na cozinha, tá? Na parte administrativa, tá? Se ele contrata, se ele não tem uma empresa terceirizada para fazer a parte contábil, se ele tem uma empresa que ele contrata ali que trabalha no próprio local, tá? Qual a capacidade necessária para cada um? Ou seja, qual o espaço que a gente já trabalhou sobre fluxograma, ou seja, qual o fluxo de trabalho e qual o espaço e capacidade necessária para cada um deles, tá? Então a gente está falando de espaço, de ergonomia, ou seja, de local para trabalhar, qual o ambiente necessário, o que precisa de dentro da cozinha para que cada um trabalhe dentro do seu setor. Quais atribuições são necessárias para a função? Tá? Desde atribuição, treinamentos, ferramentas, vestimento, enfim, o que que é necessário para ele desenvolver a função dele, para ele produzir mais? E como engajar os colaboradores
aos objetivos da empresa. Isso aqui eu estou falando de uma cultura. Como é que eu crio uma cultura forte dentro de uma empresa para que eu faça com que a minha equipe, ou seja, a equipe do seu cliente se engaje, se esforce, vista a camisa. Eu preciso de uma cultura forte. Então, como é que eu faço essa cultura forte? Eu crio um procedimento operacional padrão, eu crio um manual de conduta interna para que todo mundo que entre saiba o que tem que fazer, saiba quais são os propósitos, quais são os objetivos da empresa, quais os objetivos de crescimento, quais os planos de carreira tem para quem entra ali, desde do Cumim, por exemplo, como é que faz para o cara chegar como Cumim e ir até sommelier, ir até gerente, enfim, eu tenho que ter tudo isso aí e a empresa tem que entregar isso também para que a pessoa que trabalhe para ela sinta-se importante. Tá? Eu sou importante, eu sou vital para essa empresa e essa empresa é vital para mim. Enfim, tá? Então, quais são as ferramentas necessárias? Mantenha os colaboradores cientes dos objetivos da organização, dê acesso aos comunicados e mantenha sua equipe engajada e motivada para alcançar todos os resultados, metas, estratégias, enfim, tudo isso tem que ter. Tá? Então, se a empresa não é pelo colaborador, você acha que o colaborador vai ser pela empresa? Então, por isso que a gente tem hoje um dos mercados mais rotativos em termos de emprego e demissão. Então, ou seja, é um setor que, o mesmo tanto que emprega, ela demite também na mesma velocidade. Então, ou seja, contrata muito, mas também manda embora muito. Então, é um setor muito volátil. Tá? Para você se manter no setor desse, engajado, ou seja, o colaborador, ele tem que estar com as tendências em dia, ter muita experiência, ou seja, estudar bastante para se destacar mais e conseguir cargos melhores, salários melhores, e assim por diante, porque quando estagna, o negócio não anda e aí as empresas acabam, né, desligando esses funcionários, isso quando eles não forçam a barra para serem desligados. O manual de boas práticas a gente já falou quase na última aula, no módulo anterior, no módulo 3, tá? Além do cumprimento das normas do setor, validadas pelos órgãos fiscalizadores, que hoje é a Anvisa, né? Sempre foi, na verdade, mas ela é o maior órgão regulamentador. A gente tem o Corpo de Bombeiros, assim por diante, né? A prefeitura local, mas a vigilância sanitária, ela é a única que rege praticamente em todo o setor de alimentação. É necessário que o gestor ou proprietário do negócio do ramo alimentício adote boas práticas para manter-se de acordo com as exigências do mercado. Separei aqui, tá? As principais para você acompanhar, que a gente já falou na aula anterior também, tá? Fazer controle de qualidade, tarefa essencial, principalmente no setor de alimentos. Porque quando é feito da maneira adequada, evita que produtos fora do padrão cheguem ao consumidor, tá? Garantindo a satisfação do cliente, o que mostra a importância de uma boa gestão de qualidade utilizando as ferramentas adequadas para otimizar e padronizar os processos dentro do conceito de melhoria contínua, utilizando as metodologias de gestão como 5S, que são 5 passos, diagrama de causa e efeito diário de qualidade, entre outros, de forma visual através de quadros de gestão à vista, pode ser uma opção eficiente para controle de qualidade no setor de alimentos. Padronização e os processos. Aqui a gente está falando, né, da questão do POPs, procedimento operacional padrão. No ramo de alimento, principalmente na produção, é necessário procedimentos padronizados para o cumprimento das normas e até para que o cliente, ao comprar novamente, receba o produto com a mesma qualidade e conceito que foi entregue anteriormente. A utilização de receitas, por exemplo, é uma maneira de padronizar e permitir que todos os colaboradores tenham conhecimento das melhores práticas de produção de determinado alimento, evitando folhas de produção e retrabalho. Além disso, tá? Padronização de processos possibilitam de mensurar processos errados e buscar melhorias. Tá? Então, sempre que eu falo, revisar as fichas técnicas, revisar os procedimentos operacionais padrões, porque a gente muda constantemente. Tá? Então, revisar esses processos ajuda a manter a padronização. Tá? A utilização das pastas apropriadas para os ambientes de produção que projetam e permitam acesso a receitas ou procedimentos podem ser uma ação simples e muito eficiente para padronizar seus processos. Estabelecer
indicadores de desempenho, são os QPIs. Já falei sobre isso, essenciais para a gestão. Os indicadores de desempenho permitem mensurar resultados da empresa. No ramo alimentício podem ser utilizados indicadores voltados para produção, atendimento, cuidado com as normas de procedimentos, tudo de maneira mensurável para que após o período determinado seja possível medir resultados para gratificações e melhoria dos processos. A gestão visual deve ser indicada, ou seja, apresentada resultados atualizados para o acompanhamento e de melhorias e do desempenho, tá? Tornar obrigatório o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção, tá? Que a gente usa, seja na cozinha, no bar, salão, todo mundo que vá fazer algum tipo de manipulação que acabe pondo em risco não só a saúde dele, como a saúde do cliente, deve usar os equipamentos necessários para cada procedimento. São itens que têm como principal objetivo preservar a integridade física dos colaboradores, protegendo contra os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, além de oferecer conforto e segurança para o desempenho das atividades. Cada setor deve utilizar o EPI de acordo com sua atividade, informativos visuais acessíveis em cada setor serão necessários para indicar quais EPIs utilizar. Os procedimentos operacionais padrões, tá? Eu tenho que ter essa cartilha em mãos, eu tenho que ter ela ali a pronto, atendimento. Então, se eu vou fazer algum tipo de manipulação, não tenho ali um coordenador, uma pessoa que possa me orientar no momento, mas eu tenho o uso da apostila, e a apostila tem todo o procedimento que deve ser feito e o que nada mais é que um passo a passo. Tá? Tenha diferenciais competitivos. Quais são os diferenciais competitivos dentro do ramo de alimentação? Então, ou seja, com os clientes se tornando cada vez mais exigentes e a competição cada vez mais acirrada, o negócio do seu cliente precisará ter um diferencial competitivo para atrair os clientes dele e se destacar no mercado. São vários os diferenciais que podem ser adotados. Veja alguns exemplos. Cardápio produtor, ou seja, cardápios e produtos, tá? Você pode ter um cardápio ou linha de produtos otimizados e enxutos, com pratos excepcionalmente bem elaborados ou produtos de alta qualidade. Traga pratos ou produtos diferenciados ou temáticos para chamar a atenção do seu público, tá? Isso aqui você vai trabalhar muito mais com o conceito em si para entender a logística desse cardápio. Então, se for um bar temático, se for um bar americano, se for um wine bar, então, ou seja, são os conceitos que vão definir como serão os cardápios. Então, lembre sempre disso. Conceito define cardápio e não o contrário, tá? Então, você nunca vai ver, por exemplo, nunca vai ver, não, na verdade, você vai ver constantemente muitos conceitos, ou seja, muitas temáticas entregando um cardápio totalmente diferente, tá? Então, a gente tem vários exemplos hoje de pessoas que têm problemas com a identidade da sua marca. Então, eles falam e promovem uma coisa, mas entregam outra totalmente diferente, tá? Atendimento. Colaboradores devem prezar uma boa relação gentil, cortês, disponível e atenciosa, e calma com os clientes, tá? Optando por ir além em buscar atendimento mais próximo com os consumidores. Por que que eu digo isso? Hoje a gente está tendo a automatização das IAs, ou seja, as inteligências artificiais estão dominando o setor também. Muitos proprietários estão colocando e automatizando seus setores para ter o mínimo de mão de obra humana. Então, ou seja, a gente vai perder um pouco dessa humanização. Então, quanto mais a gente tiver essa proximidade, ou seja, humana, o que é gerar empatia, a gente ainda vai conseguir se destacar. Se não, né, como eu falei ali em uma aula anterior, que o mercado vai ser substituído nos próximos anos por máquinas, e isso já é uma realidade. Preço. Busque o melhor custo-benefício em relação aos concorrentes, mas lembre-se, buscar o custo e o benefício, ou seja, custo-benefício para o seu cliente, não significa baixar a qualidade, tá? Então, se for o caso contrário, você entrar para fazer um custo-benefício com um cliente seu que está usando ingredientes de péssima qualidade, a sua obrigação
e a dele é de melhorar. E aí, mesmo assim, ainda manter o custo-benefício. Então, buscar melhores fornecedores, melhores prazos de entrega, melhores prazos de pagamento e assim por diante. Ambiente. No caso do atendimento, ou seja, no caso do atendimento pessoal em pontos de venda, proporcione ambientes descontraídos, bastante acolhedor, que são aqueles ambientes mais intimistas, eu falei sobre decoração, né? Opte por criar um tema para o estabelecimento do seu cliente. Por exemplo, você pode decorar com alguma época, cultura de outro país, entre outras possibilidades, que é a temática que a gente às vezes vê uma casa que é uma casa italiana, mas não tem uma bandeira da Itália, não tem um quadro, né, falando sobre a Itália, ou seja, um quadro ali pelo menos do Coliseu. Tá? Então você vai ver uma casa que proporciona comidas e pratos italianos, mas nem respira o ar da Itália. Então, qual o sentido disso? Então, ou seja, as pessoas quando elas vão buscar um tipo de culinária diferente da nossa brasileira, tá? Eu quero uma italiana, uma francesa, uma espanhola. As pessoas buscam referência do país, porque ninguém vai comer um prato de um outro país sem ter pelo menos uma referência. E quando eu falo de referência, às vezes a pessoa nunca foi nesse lugar, tá? Então nunca precisei, por exemplo, ir na Itália para comer um fettuccine. Eu nunca fui na Itália para tomar um aperol, mas eu sei que é uma bebida amplamente difundida lá, ou seja, que é vendida quase que normal, como beber água é feito lá na Itália. Então as pessoas tomam os spritz, que são os aperols. Então, ou seja, eu preciso ter também uma referência disso, e às vezes eu vou num lugar e eu não tenho referência nenhuma do país, da cultura. Enfim, eu tenho um drink no cardápio, mas esse drink ele não me leva para esse ambiente. Eu não me sinto como se eu estivesse na Itália, eu não me sinto como se eu estivesse é, é, homenageando uma cultura de fora. Tá? Então as pessoas vão lá para confraternizar, as pessoas vão para conversar. Então lembre-se, pessoas não se conectam com marcas ou produtos, as pessoas se conectam com outras pessoas. Tá? Então, sabendo disso, eu tenho que criar um ambiente para que ela se conecte, tá? Com esse ambiente e que as pessoas que vão até lá façam o mesmo, beleza? Então, ou seja, contrate talentos. Como é que a gente vai fazer agora, por exemplo, para chegar a criar talentos para determinadas funções? Nessa função, você também vai desenvolver não só a parte de treinamento, como você também provavelmente vai precisar contratar. E saber contratar, tem que saber contratar da maneira certa, tá? Porque dependendo de quem você for contratar, às vezes vai manter o seu trabalho, nem vai divulgar o seu trabalho, ou seja, manter ele e ainda vai arruinar, deixando um péssimo serviço. Por quê? Porque não foi você que fez isso, mas alguém que você escolheu não deu conta, e aí isso pode recair sobre você, tá? Como são os colaboradores que realizam as atividades no campo prático, produzem, preparam os alimentos, servem os clientes, manejarão os documentos, entre outros. Atividades é fundamental que os funcionários sejam muito bem escolhidos, e para isso você deve buscar talentos que são com pessoas mais dedicadas, conhecimento técnico ou experiência para suas respectivas áreas. Além de terem perfil ideal para suas atividades, por exemplo, é importante que um cozinheiro saiba preparar os pratos que você incluiu no cardápio. Quando o seu negócio tem talentos, você poderá aumentar a produtividade de forma geral e minimizar a rotatividade, ou seja, minimizar esse giro constante que a gente tem de entra e sai de funcionário. O funcionário fica 3 meses, a gente nem consegue hoje ficar no período de experiência e o cara já sai, aí desanda tudo, aí eu tenho que criar outro processo, aí entra uma pessoa nova, eu tenho que parar tudo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção com quem vai ficar a responsabilidade após a sua consultoria, tá? Então, ou seja, colaboradores, pois eles são, ou pois eles serão mais motivados no trabalho. Lembre-se de criar planejamentos para que eles também cresçam dentro da empresa, tá? Então, crie planos de carreira, fale com o proprietário do local que está te contratando. Se ele não tem um plano de carreira, crie um, junte-se a ele, entendeu? Marconi, mas poxa, eu posso cobrar mais por isso? Cara, deve, tá? Um manual de conduta interna, por exemplo, a gente está falando aí, dependendo dos setores, ou seja, quanto mais setor tiver dentro desse ambiente, eu vou ter que criar uma norma de conduta para cada um, tá? Então, isso gera um pouco de tempo, então também gera um pouco de custo. Aí a gente deve cobrar por isso. Por quê? Porque você criou um plano de carreira, você criou uma cultura engajadora
para um ambiente que não tinha. Então as pessoas entravam e saíam dali do mesmo jeito ou até pior, tá? Esteja atento às tendências. Você, futuro consultor, esteja atento a essas tendências, porque a gente sabe que o nosso mercado muda constantemente e a gente precisa estar preparado e adaptado para essas mudanças que são muito rápidas, de um ano para o outro, de um mês para o outro. Tudo pode mudar dentro do setor e a gente precisa estar preparado para isso. Tá? O ramo alimentício possui por impactantes mudanças nos últimos anos, especialmente no que diz respeito ao comportamento, gastos e forma de adquirir dos consumidores. Ou seja, existem até pesquisas para que são levantadas por empresas, não só empresas do setor, mas outras empresas que trabalham no mesmo ramo, a identificar e estudar o comportamento de consumo dessas pessoas, tá? Então existe uma pesquisa também na parte de consumo para a gente entender como é que mudou, tá? De lá para cá. E para que você consiga vender, é importante conhecer essas tendências e implementá-las caso seja viável no seu modelo de negócio. Conheça os principais delas. Atenção à saúde. Após a pandemia do coronavírus, mais pessoas passaram a dar atenção para a sua saúde física. Isso significa que uma parcela maior da população prefere alimentos mais saudáveis, que eu falei para vocês. As pessoas estão voltando para o orgânico e deixando os industrializados mais de lado, né? A alta de deliveries depois da pandemia, muitas pessoas mantiveram o costume de solicitar alimentos por aplicativos de entrega. Assim, os e-commerces como iFood cresceu bastante, os marketplaces como o iFood, Rappi, todos os outros cresceram na mesma velocidade, mas o iFood ele cresceu estrondosamente na pandemia, tá? Portanto, é recomendável que você também ofereça essa modalidade para os seus consumidores, seja por aplicativo próprio ou por meio das consolidadas do mercado, tá? Como o iFood. Valores sustentáveis e éticos. Atualmente, os consumidores também dão grande importância para os valores da empresa. Então, ou seja, a comunicação da empresa, o brand, a marca, o que que a marca tem de força, ou seja, o que é que ela entrega, então como é que ela se comunica. E isso também são os valores éticos. Se você tem um cliente que fala que só trabalha com alimentos orgânicos, ele tem que ser ético nessa questão. Então não adianta ele dizer que trabalha com alimentos orgânicos se ele compra alimentos industrializados, tá? Então é manter a palavra daquilo que você vende ou que você faz. Atualmente os consumidores também dão grande importância para os valores da empresa. Empresas que têm como valores estão sempre em evidências com os impactos ambientais, estão sempre envolvidos com questões da comunidade local, participam de eventos culturais voltados para a cultura que ele emprega. Aqui, por exemplo, a gente vê muitos restaurantes que vendem comidas caiçaras, ou seja, comidas regionais e locais, mas não participa de um evento caiçara, às vezes nem sabe qual é o dia, né, do caiçara na nossa cidade e vende comida caiçara. Então eu estou dando um exemplo aqui de N outras coisas que não sabe, às vezes tem pizzarias que não, que empregam, tá? Esses valores às vezes não sabem nem o Dia Mundial da Pizza, enfim. E é assim por aí, o Dia Mundial da Massa e por aí vai. Então, ou seja, são as pessoas elas dão importância, o consumidor ele dá muita importância para os valores que são mantidos pela marca, pela empresa. Então, se é uma empresa que se envolve com questões, como é que fala, com questões de comunidade, tá ali, eu estou no meu local ali, mas é, a minha vizinhança, ou seja, eu me dou bem com a minha vizinhança, os meus vizinhos, as pessoas que moram ao redor do local do seu cliente ali se envolve com a marca, defendem ela. Então, as pessoas se importam com isso, tá? Então, ou seja, os valores da marca, especialmente as ecológicas, que eu falei, sempre está envolvido com alguns, algumas coisas voltadas para a sustentabilidade. Um exemplo é ter as embalagens recicláveis, tá? Então, práticas saudáveis, práticas sustentáveis, socioambientáveis, tudo isso gera o quê? Confiança para que seu consumidor compre mais de você, seja mais seu cliente. Então, preços acessíveis. O Brasil enfrentou grandes crises nos últimos anos, sendo importante considerar e oferecer opções mais acessíveis, dependendo do seu público-alvo. Tá? Então, conclusão. Esse material foi desenvolvido para auxiliar você a manter um negócio competitivo, ou seja, o seu cliente no ramo alimentício. No entanto, saiba que um bom planejamento precisa ser atualizado como transcorrer do tempo. Tá? Além disso, novas tendências podem surgir com o tempo
sendo importante que você esteja sempre atento ao mercado e suas mudanças. Empresas abertas à possibilidade de adaptar a sua empresa, tá bom? Então é isso, galera. Eu quero só voltar aqui para o início para a gente deixar bonitinho. Então é isso que eu queria falar para vocês. Quem não pôde assistir a aula de hoje, eu gravei, deixei gravado aí para vocês estarem assistindo. Isso fará parte também do nosso conteúdo gravado, que será disponibilizado para vocês na próxima semana. E como eu já venho falando, eu vou aproveitar aqui um pouquinho para falar também do nosso certificado, tá? Então, o pessoal que teve aproveitamento acima da média, perfeito, parabéns para vocês, terão um certificado automático e já assim estarão aptos para exercer a função de vocês. E em agosto a gente vai entrar também. Eu queria deixar aqui essa passagem para falar para vocês que em agosto a gente vai fazer a parte de mentoria, tá? Para esse acompanhamento, ou seja, essa orientação para que vocês engajem mais rápido no setor de consultoria. Então, tudo que eu vou passar para vocês é o que eu já fiz, o que eu venho fazendo atualmente com as minhas consultorias. Então, eu vou indicar, por exemplo, clientes que eu já tenho, clientes que eu já atendi. Então, vocês também terão essa oportunidade também de praticar em campo para ganhar mais massa, para ganhar mais experiência, coletar bastante informação para que vocês possam, no determinado tempo, conseguir exercer essa função praticamente sozinho, carreira solo, a gente fala, né? Consultor é carreira solo, a gente só contrata quando a gente precisa de ajuda, mas o restante a gente dá conta de tudo sozinho. Então, eu quero deixar aqui para vocês, se eu não me engano, vai ser só apenas três da galera aqui que vai participar do nosso conteúdo de mentoria. Então vai ficar mais fácil para a gente, vai ficar mais fácil para mim acompanhar três alunos em vez de cinco, tá? Porque os demais não tiveram a oportunidade de estar acompanhando as aulas gravadas, então também a mentoria vai ficar um pouco muito puxado. Então eu teria que assistir todas as aulas gravadas, fazer a prova, atingir a média da prova para entrar no nosso programa de mentoria, que serão de 12 meses, tá bom? Então um abraço para vocês. Lembrando, sábado temos a nossa última aula, então não perca essa aula porque vai ser ao vivo. Caso não consiga assistir, mandem no grupo, vocês têm meu contato pessoal e vocês podem estar falando comigo diretamente para a gente resolver, tá bom? Um abraço, fique com Deus.